E estamos vivendo um inverno bem atípico, né? Mas mesmo assim é preciso a gente ter uns cuidados redobrados com a prática de atividade física. E esse vai ser então o nosso assunto com o educador físico, o Felipe Gaspar, que vai explicar que é importante, né? Mesmo com esse inverno meio esfria, esquenta, ter esses cuidados. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Boa tarde também a todos os telespectadores ver mais. Tem que ter um cuidado, né? Estamos nesse inverno atípico, mas não dá pra gente relaxar porque fez um friozinho esses dias, né? E a gente precisa saber como se cuidar nesse inverno pra gente não adquirir algumas doenças que nós vamos falar no decorrer dessa entrevista. Então, Felipe, eu quero que você fale pra gente por que é preciso ter esses cuidados a mais com a saúde durante o inverno. Porque durante o inverno, principalmente nessa época, aumenta, por exemplo, o risco da pessoa adquirir doenças cardiovasculares, principalmente, na verdade, o infarto. O infarto é uma das causas nesse inverno, aumenta em 30%. Então, uma das formas de nós prevenirmos esses problemas é a atividade física. E também outras doenças que vêm aí no decorrer também do inverno, principalmente algumas doenças relacionadas à febre, gripe. Então, a atividade física ela previne disso também e ela trata isso. Então, é bom a gente se exercitar até mesmo nessa época, apesar da dificuldade que é pelo frio, porque a gente evita de ter alguns problemas na saúde. E aquela questão também, as pessoas às vezes querem um milagre do verão e esquecem de cuidar no inverno. Mas aquela coisa, o corpo que você quer no verão, você começa a construir agora. Exatamente, ele começa a ser construído agora, para que depois lá no verão você possa desfrutar, né? E Felipe, até porque a gente está com o inverno, a gente está falando assim, bem atípico, essa questão assim, um dia frio, outro dia calor, enfim. A atividade física ajuda nesse controle da imunidade para controlar essas mudanças, enfim, para o organismo não ter essas mudanças bruscas? Ajuda muito, porque nós temos no nosso organismo agentes imunológicos, né? Um deles são os leucócitos, um termo mais técnico, mas só para quem está em casa entender. E a atividade física, ela estimula a produção desses leucócitos. E eles nos protegem, principalmente nessa época de inverno, onde a gente fica mais suscetível a adquirir essas doenças, né? Então, o exercício ele tem esse papel também, não só de emagrecer e ganhar massa muscular, mas ele também tem um efeito imunomodulador, onde ele aumenta a expressão desses agentes imunológicos e protege o nosso organismo. Mas e aí, como lidar com o sedentarismo? E muitas pessoas ficam, que preguiça, aquele cansaço, para começar a atividade física. Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, para você que está nos acompanhando, é começar. É começar. Claro, a gente tem mais preguiça, tende a querer ficar mais debaixo da coberta, tende a querer comer mais nesse inverno. É uma tendência. Mas a gente tem que colocar em mente o seguinte: se eu não fizer exercício físico, eu fico mais suscetível a essas doenças. Então, eu preciso me exercitar. Então, comece fazendo o básico, comece principalmente fazendo pouco. Não queira já sair exagerando, ficar horas e horas treinando, até porque isso também é prejudicial para a saúde. Não é porque o exercício é bom, que se ele feito com muita frequência eu vou ter um resultado ótimo. Não é bem assim. O exercício é igual ao remédio, ele precisa ser feito na dose certa. E quando você está num sedentarismo, para você iniciar, se você iniciar de qualquer jeito, vai trazer prejuízo para a saúde, vai trazer benefício. Então, começar no básico, começar o bem feito e comece no pouco. E para quem está muito tempo sem praticar atividade física, é preciso ter um cuidado a mais nessa retomada? Como é que deve ser? É preciso ter um cuidado. Se uma pessoa que já praticava há muito tempo, ela vai ter uma certa facilidade depois quando ela voltar. Para quem não praticava, vai ser mais difícil ainda. Mas é preciso ter um cuidado. Então, é como eu falei agora há pouco, preciso fazer o pouco. Comece numa quantidade mínima, depois você vai aumentando a intensidade do exercício, do treino, enfim, ali com o personal profissional te ajudando. Mas também, para quem já praticava, comece com um pouco, não queira já exagerando, porque não vai dar certo e a pessoa vai desistir na certa. É até isso que eu ia te falar, às vezes as pessoas querem correr atrás do prejuízo e vou começar a fazer atividade física e já um monte de carga, um monte de série, enfim, uma corrida bem elevada. Não é bem assim, né? Tem que ir aos pouquinhos para respeitar o limite do corpo. Tem que respeitar, por exemplo, para quem corre, uma dica que nós damos e nós trabalhamos com as pessoas, é aumentar, por exemplo, a intensidade do treino em 30%, né? Um exemplo para quem corre. No exercício também, nós vamos progredindo. E a cada 4 semanas, por exemplo. Então, não é nada de um dia para o outro. A gente vai progredindo lentamente, vendo também a disponibilidade do aluno, para justamente ele não sair prejudicado, né? O aluno nos procura para ter uma melhora na saúde, não para ter uma piora, né? E Felipe, a gente até falou já no comecinho do nosso bate-papo, mas com relação aos agravos que pode ter na saúde se não ter esses devidos cuidados com a prática de atividade física, o cuidado com o tipo de atividade física, como que deve ser isso? Olha, se a gente não pratica atividade física, o exercício físico, aliás, melhor dizendo, como eu falei, principalmente no inverno, a gente fica mais suscetível a ter infartos. Mas, além do infarto, também corre o risco de engordar, ganhar peso, com isso
adquirir doenças cardiovasculares, adquirir doenças cardiometabólicas, doenças como, por exemplo, a diabetes. Então, são doenças que vêm aí juntamente com o sedentarismo, se eu não pratico nada. Então, é importante a pessoa ela colocar na cabeça, eu preciso me exercitar além da estética, porque eu estou falando de saúde, estou falando aí de expectativa de vida. Então, o exercício ele ajuda muito nisso. E para quem está um bom tempo já praticando atividade física e às vezes é aquele desafio que quer começar a aumentar um pouquinho mais, cada vez mais, como que é as indicações, os cuidados para ter nesse período assim, eu quero aumentar a intensidade, a carga, como que deve ser? A primeira coisa é procurar um profissional. Então, da mesma forma que nós vamos até o médico para que ele nos analise, diagnostique ali e dê ali o tratamento, o medicamento, enfim, exercício físico é a mesma coisa. Então, você que está em casa nos acompanhando, você precisa procurar um profissional para te ajudar. Se você for tentar fazer sozinho ou sozinha, a chance de dar errado é muito grande, a chance de você não ter resultado também. E aí você vai se desmotivar, você não vai se sentir empolgado para continuar. Você fala, nossa, estou fazendo aqui e não tem resultado. É porque você não sabe as variáveis para você progredir e chegar ao resultado. Então procure um profissional capacitado que vai saber te montar um treino, vai saber onde ele pode ali progredir com você para que você vá ali crescendo e tendo resultado. E Felipe, com relação à frequência cardíaca e respiratória, quais os cuidados com essa relação à atividade física? É uma pergunta muito boa. Para quem, por exemplo, tem pressão alta, quem sofre de hipertensão, tem que ter um cuidado muito grande na hora de praticar o exercício físico e o personal ele tem que estar ciente disso, porque dependendo de como a pressão da pessoa ela estiver na hora, o exercício pode se tornar algo muito perigoso, até mesmo fatal. Então, o personal ele precisa saber analisar como está a pessoa para empregar nela o exercício físico, até mesmo o exercício intenso, não tem problema, mas ele tem que saber isso. Então, se você tem uma frequência cardíaca mais elevada, se você pratica atividade física sozinho, por exemplo, e está percebendo isso, então, cuidado, é bom você dar uma pausa, procurar um cardiologista, fazer mais exames e fazer atividade física com o profissional, porque daí ele vai saber ajustar certinho a dose de treino para você que você não se prejudique. E com relação a isso, tem uns sinais assim que a pessoa começa a perceber que, opa, isso aqui não está normal, como que é? Aquela falta de ar, o que mais pode vir? Boa pergunta, tem sim. Dores no peito, dores na cabeça, dores atrás na nuca, são dores ali, sinais que nós vamos percebendo na pessoa onde ela tem algum problema. Se você tiver esse problema na hora que você estiver ali realizando o seu exercício, interrompa na hora, fale com a pessoa que estiver te acompanhando, ou se você estiver sozinho, interrompa mesmo e vá buscar um médico, porque alguma coisa está desajustada. E até aquela relação, né, Felipe? Às vezes as pessoas vão achar que é normal ter isso, ter essa sensação, e opa, não é não, né? O nosso corpo dá sinais, então viu alguma coisa diferente, vou buscar ajuda, orientação de educador físico, do profissional médico também, para, cuidar aqui da saúde em primeiro lugar também. Exatamente, ele dá sinais e é bom a gente estar atento e não querer, não, eu vou um pouco mais além, eu aguento, eu consigo. Não é bem assim, né? A gente está falando da sua vida está em risco, sua vida está em jogo, então não brinque. Teve esses sintomas? Interrompa, não tem problema, você vai ter bons dias para voltar a treinar, procure um médico, depois você vai treinar com mais segurança. E Felipe, no caso, por exemplo, a pessoa que faz musculação, aquele aquecimento antes da atividade física, de fazer a musculação é indicado ou vai muito de cada aluno? Como que é? É indicado, principalmente no frio onde a gente tem ali a nossa frequência cardíaca mais baixa, principalmente no período da manhã, antes do meio-dia, é necessário fazer um aquecimento. Mas não ficar alongando antes do treino, não, isso é um erro muito grande. O que é preciso ser feito são aquecimentos. Então, você pode fazer um aquecimento ali na esteira de 5 a 10 minutos, uma velocidade ali intermediária, justamente para a sua frequência cardíaca elevar, para você não chegar no exercício totalmente frio. Ou você pode, no primeiro aparelho que você for fazer o exercício, dá um exemplo, tá? Você diminui a carga, faz ali mais repetições, justamente para você aquecer a tua musculatura, para você liberar líquidos sinoviais nas articulações, para você não entrar, entre aspas, seco no exercício e você ali não sair mais prejudicado. Então, existem sim alguns aquecimentos que são necessários, principalmente nessa época mais fria. E até porque em relação, às vezes a pessoa vai fazer, daí já dá um mau jeito, e daí já começa, eu não sirvo para fazer atividade física, e daí já começa a vir as desculpas, Não, né? já começa a vir desculpa e a pessoa desiste na hora. E com relação aos alongamentos que você falou pra gente, é importante realizar ainda mais eles nos dias frios, que tá mais esse período, como que é essa questão dos alongamentos? A questão dos alongamentos, elas são importantes, Núbia, mas algo muito interessante a respeito dos alongamentos. Eles são importantes? São, mas existe algo mais importante do que o alongamento, principalmente nesse frio, que é o quê? Nível de força muscular. Felipe, o que é isso? Você precisa ser forte, você que está me ouvindo agora. Não basta você ser apenas alongado, você conseguir alcançar a ponta do seu pé, você conseguir alongar o teu braço. Se a gente pegar, por exemplo, um idoso,
vale muito mais, e é muito interessante isso é muito sério, vale muito mais que ele seja forte do que ele consiga alcançar as pontas dos pés. Mas, Felipe, por quê? Porque se ele for forte, ele vai conseguir, por exemplo, se livrar de uma queda. Agora, se ele é muito alongado, não vai fazer muita diferença. O que faz, por exemplo, uma pessoa viver mais é ela ser forte do que ser alongado. Mas, claro, você pode fazer alongamento, ele é importante? Ele é importante, mas ele não é o essencial na vida de uma pessoa. Mas, claro, você pode fazer ali seu alongamento de manhã, até porque ajuda até mesmo ali na tua mobilidade, no teu deslocamento do dia a dia, até mesmo para aliviar as dores. Mas o mais importante é que você faça exercícios onde vai aumentar a sua força muscular, que é o que vai te prevenir de todas as doenças que a gente falou agora. Então, o indicado para a gente finalizar seria fazer aquele aquecimento de 5 a 10 minutos, faz atividade física, depois dá uma alongadinha de leve para finalizar. Tá Exatamente, certo isso? Fechado. Aprendi, então. Aprendido. Já posso colocar em prática. Felipe, obrigada, viu? Obrigado, Nubia. Volta mais vezes. Pode deixar. E, gente, antes de encerrar o programa, então, dessa terça-feira, gente, eu tô falando sexta-feira aqui, a pessoa já tá querendo que chegue a sexta-feira logo, mas eu quero, então, agradecer